Meus amados, abra a palavra do Senhor nosso Deus, lá no texto de Romanos, capítulo 13, vamos ler o versículo de número 14. Romanos 13, 14. E ele diz assim: antes, como de costume, o tema que nós vamos falar sobre hoje é revestidos de Cristo Jesus. Revestidos de Cristo Jesus. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. As suas concupiscências. Concupiscências são os desejos pecaminosos da carne, mais voltado para a sexualidade. O texto bíblico nos dá uma exortação de forma muito clara e objetiva. E ele diz uma ordem: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Cristo precisa estar em nós para depois estar sobre nós. Cristo primeiro tem que estar em nosso coração, em nossa vida, para depois ordenar e ornamentar o nosso exterior. Cristo precisa estar em nosso interior para depois no nosso exterior. E pela fé temos Cristo em nosso coração e só depois estará assim em nossa santificação. Porque não tem santificação sem Cristo. Talvez você tenha conhecido e conheça alguém que é uma boa pessoa, é uma pessoa bacana, amiga, parceira. E aí, depois de tantas virtudes e qualidades, ele fala assim: só não tem Cristo. Só não tem Cristo. Então está faltando tudo para ela. Está faltando toda a razão, motivo e causa, circunstância para essa pessoa. Mas Cristo, antes de ordenar e ornamentar a nosso exterior, é necessário que ele seja no nosso interior, no nosso coração. Chama a atenção para o texto de Colossenses 1:27, e fala assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, veja lá, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, sim, ele é a viva esperança para aqueles que o têm. Cristo, sim, é a esperança, não no mundo fútil, no mundo que passa e que acaba, no mundo volúvel, no mundo que gira. Mas Cristo é a verdadeira e única esperança, porque ele é eterno, ele não muda. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é a esperança terrena, mas a esperança da glória. E por isso não conseguimos esconder o amor de Cristo dentro de nós. Porque Cristo resplandece, a luz brilha, o amor surge. E dessa forma podemos sentir, mostrar também Cristo em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso andar, em nosso trabalhar, em nosso estudar. Ao lavar uma louça, devemos transmitir Cristo, mesmo que a água esteja gelada ao lavarmos uma louça, mesmo que o patrão seja chato, mesmo que alguém esteja pegando no meu pé, no lugar que eu estou caminhando, devo sim transmitir Cristo que está em meu coração e que transcende as barreiras, que passa as barreiras da igreja, do meu lar social, do meu momento que eu estou vivendo.
E por isso a ordem é: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem clara. Que expressão fabulosa, que expressão fantástica olharmos e ver que nós temos uma ordem dada para nós, de Cristo não ficar somente em nosso coração, mas mostrar Cristo através da nossa vida. Encontramos aqui a aparência com Cristo. Quem se reveste e fica igual a. Também, revestir com Cristo também é andar como Cristo, é caminhar como Ele, é falar da forma que Ele falava, é ter os princípios e amar Cristo a cada tempo, falar como Ele. O desafio aqui não é levar Cristo com a gente. O desafio aqui não é pegar e falar: Cristo, vem cá, porque eu tenho algo que o Senhor precisa estar do meu lado, andar comigo, estar aqui do meu lado, dado a mão comigo. Mas o desafio aqui é revestir, é colocar a roupa, a forma de Cristo. Isso significa que nós vamos ser a imagem de Cristo Jesus sobre essa terra. Não apenas o Otoniel, a Denise, sermos alguém que vive nessa terra, mas ser alguém que mostra Cristo no meu andar, na minha caminhada, na minha jornada. Não apenas de ter Cristo como amigo, como aquele que é o cara lá de cima, ou alguma coisa semelhante a isso. Mas Cristo está no meu coração, na minha vida, e resplandece isso na minha atitude. Revestimos com Cristo, isso significa que nós somos essa imagem, não paralisada, não morta, mas viva, que presta um culto racional todos os dias, todo instante, em qualquer lugar, está cultuando o nome do Senhor, porque esse é um filho de Deus que está revestido com a imagem de Cristo resplandecendo através da vida dele. Revestivos de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, para nos revestirmos de Cristo Jesus, devemos buscar diariamente esta vestidura. Buscarmos diariamente essa vestidura. Todas as coisas necessárias são supridas em Cristo Jesus, não fora de Cristo. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo o que o ser humano necessita está em Cristo. Sim, está em Cristo. Veja Colossenses capítulo 3, versículo 1. Porquanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, e o que ele dá a ordem aqui? Buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele não fala: buscai as coisas dessa terra, lute pelas coisas dessa terra, conquiste essa terra. Não, buscai as coisas lá do alto. É do alto, então sim, é isso que deve ser a motivação da nossa vida. Mas sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se em quem? No Senhor. Glorie-se no Senhor. É a ação de Deus vindo ao nosso encontro e moldando a nossa vida, e Ele vai dizer que em Cristo nós temos o perdão e a justificação. O amor de Deus vem através de Cristo Jesus e nos salva, perdoando os nossos pecados e nos justificando. Que maravilha, meus irmãos. Não podemos buscar em nenhuma outra fonte, em nenhum outro lugar, a solução para a nossa vida.
Não podemos buscar em nenhum outro lugar a resposta para o nosso anseio, para o nosso coração, porque Cristo é a solução, Cristo é a base, Cristo é o alicerce, Cristo é a salvação, Cristo é a justificação, Cristo é quem une casais, Cristo é quem sustenta as nossas vidas a todos os dias. Meus amados, o mundo cada dia mais está perdido e longe do Senhor. Esses dias, olhando os cursos que são oferecidos para nós, que são acadêmicos, que estudam, e eu vi um tema da seguinte forma: casamento vale a pena? Um tema interessante, não é um tema interessante? Casamento vale a pena? E eu já imaginei com os meus paradigmas, com os meus valores, o que eu respondi? Sim ou não? Sim, vale a pena. Claro que vale a pena. Vou comprar esse curso. Vou fazer esse curso. E me inscrevi no curso, paguei o curso. Aí na apresentação do palestrante do curso, ele diz: sou psicólogo, sou o quê, tal, formado, professor do instituto, tal. E tive 3 casamentos. E no momento estou solteiro. Quase que eu falei: opa, calma aí, onde que eu peço meu dinheiro de volta? Aonde eu peço meu dinheiro de volta? Nessas fontes, nessa base, não tem solução. Não tem alimento, não tem sustento. Fora de Cristo, é isso daí. Vende-se algo bonito, algo que reluz, algo que é bom, mas está estragado, não há solução. Também nele estáis aperfeiçoados. Também nele estáis aperfeiçoados. A humanidade tem que procurar a alegria e a santificação pessoal e incessante, mas só vai encontrar se buscar em Cristo Jesus. E a humanidade tem buscado cada dia mais a autofelicidade, a autorrealização, o autofazer. Mas não tem encontrado, porque tem buscado longe de Cristo e tem se frustrado. Cristo sim é a resposta de todas as coisas, e nele devemos buscar, porque ele nos aperfeiçoa. Ele vai nos aperfeiçoando, moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida. E por isso devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos mais de nada. E a comparação aqui é como se fosse aquela criança que acabou de nascer. Ela não precisa de uma mamadeira, ela não precisa de água, ela não precisa de uma feijoada, ela não precisa de um caldo, ela não precisa de uma sopa, ela precisa só do quê? Do leitinho da sua mamãe. E essa é a comparação. Cristo é a nossa vida. E por isso o texto que nós lemos fala: desejai o genuíno leite. Buscai a Deus de forma sincera e clara. Toda a resposta que precisamos para a nossa vida está em Cristo. E em Cristo devemos buscar. Não precisamos mais nada. Cristo é porque é. Este revestir impacta as nossas vidas. Impacta as nossas vidas em todas as áreas. Talvez você possa estar pensando assim: mas Jesus não foi marido de uma esposa para que eu possa olhar para ele e ter um comportamento moldado pelo caráter de Cristo. Não, ele não se casou, é verdade. Mas ele mostrou como é ser um marido. E ele fala lá: maridos, amai vossa mulher, como também, olha a comparação, de quem que é a comparação? Cristo sim é a comparação para os maridos,
mas como ele fez, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus amados, percebe que esse revestir de Cristo para os maridos dá a condição e molda o nosso caráter de proceder da seguinte forma: amar e se entregar para com aquela que o Senhor Deus nos deu como esposa. Jesus Cristo, sim, é quem deu a vida pela igreja. E ele mostrou isso na prática. E a igreja que representa a noiva. Então os maridos são revestidos em Cristo para proceder como? Sim, para proceder com uma ação de renúncia, de entrega. Mas para as esposas, sim, Cristo também é o modelo para as esposas, assim como Cristo era submisso ao Pai e obediente ao Pai, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Assim as esposas, as mulheres aprendem com Cristo a submissão e a obediência, sendo a auxiliadora companheira. Cristo é a base, é o sustento, é esse alimento. Revestivos de Cristo Jesus, em segundo lugar, da vida e liberdade. Quem se reveste de Cristo Jesus tem vida e liberdade. E ele continua, o texto, ele fala, nosso texto base, Romanos 13, 14, mas revestivos de Cristo Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Alimentar a carne é algo perigoso. É algo extremamente perigoso, porque quando alimentamos a carne é sedenta, a carne tem fome, a carne consome, a carne rouba a vida e esmaga o coração daqueles que o buscam e entregam a sua vida a ela. Charles Spurgeon disse o seguinte: submete-se cada faculdade, cada capacidade, cada talento e cada processão ao seu governo. Submeta a ele tudo o que você tem e tudo o que você é. E deleita-se em reconhecer seu direito supremo e sua régia reivindicação sobre você. Seja seu servo, subordinado ao seu serviço eternamente, encontrando nisso a vida e a liberdade. Encontrando nisso a vida e a liberdade. É nesse momento que a gente lembra o cântico que nós cantamos. Aqui é quem perde, é que ganha. E não quem ganha. Não. Quem renuncia é que ganha. A liberdade e a alegria e a vida não está em ganhar, em ser, em poder, em conquistar, mas em renunciar à sua vida por a ação de Deus e pelo amor de Deus. A ação de Cristo sobre nossas vidas não é para a nossa destruição ou degradação, mas para a nossa liberdade, para a nossa prontidão em servir a Ele com alegria. Jesus nos libertou do pecado, Jesus nos desgarrou do mal, nos tirou das garras do mal, e Ele nos dá uma nova vestimenta. As crianças cantaram dessa vestimenta, da armadura de Cristo, da espada, da couraça, do sapato, do escudo. Mas aqui, o que Ele nos oferece é uma nova vida, uma nova vestidura. É a vestidura de Cristo.
é como vamos andar, como vamos proceder. Jesus é o nosso escudo e a nossa proteção. Quando nós encaramos o mal pela nossa força, e com a nossa força seremos derrotados. Sim, seremos exterminados, porque nós não temos força, nós não temos poder, nós, por mais fortes que sejamos, por mais habilidosos que sejamos, não podemos vencer tais lutas. Porque essa luta é uma luta espiritual, e uma luta espiritual só vamos lutar e vamos vencer com Ele. O vencedor, e vamos vencer por causa dEle. Ou venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e não pelas suas habilidades. Esses venceram. E nós vamos vencer não pela nossa força, não pela nossa dedicação, não pelas nossas horas de fazer, mas vamos vencer sim todas as batalhas por causa de Cristo. E sem Cristo nada podemos fazer. Devemos entender que todas as coisas estão debaixo da ação divina e só vamos vencer por causa dele. Mas aprendemos desde pequenininhos a quê? A sermos independentes, a termos autonomia, a fazer por nós mesmos. Mas o cristianismo e em Cristo aprendemos a nascer de novo e viver dependentes de Cristo Jesus, dependentes do Senhor nosso Deus. Ao passarmos pelas dificuldades, devemos lembrar quem que luta por nós, quem que realiza a tarefa por nós. Sim, é o Senhor Jesus Cristo. É quem luta e quem nos dá a vitória. Somos e vamos vencer por causa do sangue de Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele nos dá a vitória que vem dEle. E por isso a ordem é: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto e de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E mais uma vez ele fala: revesti-vos de Cristo, dessa forma, e como eleitos do Senhor que fomos. E ele fala agora: esses que se revestem, esses que têm dentro e colocam para fora, vão agir diferentes. Como que vão agir? Com afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A misericórdia e a benignidade. Cada um que foi revestido por Cristo deve ser misericordioso, ter um coração bom, cordial, compreensível, amável com as pessoas que estão à sua volta. E como estudamos hoje de manhã, amar o seu inimigo e orar por ele, clamar bênção sobre a vida dele, dessa mesma forma que Cristo o fez quando estava sendo crucificado naquela cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Meus amados, somos sim aqueles que devem propor o amor, a graça, o perdão, não guardando rancores, dores em nosso coração e nossa alma. Nós somos maiores ou melhores que o nosso Senhor Jesus Cristo? Não somos maiores, não somos melhores que Cristo. Ele passou por lutas nessa terra e por momentos de dores e sofrimentos. Também o vamos passar, momentos de lutas e dores e sofrimento. E como devemos proceder nesses momentos? Sim, devemos proceder com a graça, com o amor, com a misericórdia, como aqueles que são revestidos de Cristo Jesus, não só se aparentam, mas são iguais e procedem dessa mesma forma que Cristo. Meus amados, nós estamos vivendo uma decadência do Evangelho puro e santo. Nós éramos conhecidos como aqueles que protestavam contra o pecado, os cristãos, que pareciam Cristo, que amavam Jesus Cristo, que iam até a morte por causa de Cristo.
E na igreja primitiva, quando eles encontravam com alguém no caminho, eles faziam meio peixe. Para quê? Para mostrar que ele era um cristão. Se a outra pessoa riscasse o outro lado do peixe, então aquela pessoa era um cristão. Esse era um irmão em Cristo Jesus. Mas eles estavam dispostos a pagar o preço e a morrer por ser um cristão. E aí entrou o modismo, entrou o mundo contemporâneo, e agora nós somos conhecidos como os evangélicos. Que tudo pode, que tudo é bom, que todo caminho leva a Deus, que todas as coisas são boas. Não, não é assim, meus irmãos. Aqueles que sim são revestidos por Cristo Jesus são um cristão e denuncia, como Cristo denunciou o pecado, a justiça, fala sim do amor, mostra o amor, mas mostra o erro. Cristo foi um homem de dores e sofrimento, sim, mas foi um homem que marcou a história. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, esmaiando em vossa alma. E agora a exortação é: fique atento, fique alerta, porque Cristo passou e suportou tamanha dor, tamanho sufoco, tamanho peso sobre ele. E ele fala: preste atenção, porque nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dores, mas preste atenção para que vocês não se fadiguem e desmaiem por tanta luta e sofrimento. E é o que ele está falando assim, corre, mas não dá o gás tudo em uma corrida pequena. Não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. É uma maratona até o Senhor voltar, ou nós irmos encontrar com Ele. É uma maratona, é todo dia. Então ele fala assim, fique atento. É uma maratona que você vai todo dia caminhando e correndo rumo a Cristo Jesus, andando com Ele. E por isso ele fala assim, não corra tudo de uma vez. Vai lá, faz essa maratona no pique e servindo ao Senhor, para que as vossas forças não se acabem e você não fique esgotado. Mas lembre-se que Cristo é aquele que lutou e suportou tamanho pecado por causa do amor de Deus em nós. E qual é o ensinamento aqui? O ensinamento aqui é: olhe para Cristo e vista-se de Cristo Jesus e tenha tamanha paciência e perseverança. Lute não como a última luta, mas lute como um vencedor que está lutando todos os dias e que irá obter a vitória na última batalha. Lute no poder não da sua força, mas do revestir de Cristo, lutando como Cristo e cavalgando cada passo, cada momento no poder de Cristo Jesus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Meus amados, a exortação está a nós para suportarmos e sermos suporte, colocarmos como aquele que apoia o outro. E por isso ele fala, suportai-vos uns aos outros. E não é um só, não é dois, mas todos nós devemos ser suporte para com o necessitado. Todos nós devemos agir com perdão. Todos nós devemos agir com cuidado, amparo, porque somos revestidos de Cristo Jesus. Se Ele está em nosso coração, a nossa vida deve, assim, exalar essa ação.
de revestir de Cristo Jesus. Concluindo a nossa mensagem nessa noite, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. E aqui vai um alerta. Não alimente a carne. Não alimente a carne. Seja rigoroso com isso. Não se assemelhe ao pecado, não dê lado ao pecado na sua vida, não dê brecha para o pecado entrar no seu coração, porque a carne é gananciosa. A carne te leva para o mal e te engana, como aquela conversa marota, aquela conversa descontraída da serpente com a Eva no jardim do Éden. Não, não é bem assim, não é desse jeito, não é isso que ele quis falar. Ele que ficou, na verdade, assustado de você ser parecido com ele. Não é dessa forma. E para nós aparece da seguinte forma: é só um pecadinho, é só uma coisinha pequenininha. Deus vai perdoar depois e você pede perdão, fique tranquilo, não vai dar em nada. Mas a exortação é: olha, e nada disponhais para a carne. Nada, não alimente a carne, não dê lugar à carne, porque a carne, sim, a carne ao ser alimentada irá produzir fruto de morte, irá manchar a tua vestidura, a vestidura de Cristo. A carne é igual à erva daninha, que cresce em todo o tempo, mas quando encontra alimento e falta de cuidado, essa domina toda a lavoura e compromete a lavoura que está sendo consumida pela erva daninha. Meus amados, para a carne não se pode dar nenhum pedaço de alimento, nenhuma migalha pode cair da mesa para alimentá-la, porque ao alimentá-la, ela nos mata e nos consome. Quer viver uma vida de vestidura de Cristo Jesus? Então não alimente a carne, alimenta-se de Cristo, viva Cristo, ame a Cristo, decida caminhar com Ele. Não se engane com as palavras desse tempo, das frases desse tempo. Você pode ser feliz, você consegue, você pode. Não pense dessa forma, pense sim, Cristo está em mim e em o poder de Cristo eu consigo, porque é a vontade dEle para a minha vida e eu aceito a vontade dEle para o meu coração. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Você foi batizado, você tem Cristo, então em Cristo vos revestistes. Temos essa nova vestidura em nossa vida. Caminhamos com Cristo. Cristo é a nossa salvação, é a nossa ação. Cristo é o nosso grande vencedor. E em Cristo nós vencemos com Ele e por meio dEle. Lute sim, caminhe no Senhor, mas lembre-se, você que tem Cristo deve exalar, deve revestir desse Cristo, não como um agente secreto, mas aquele que mostra a Cristo com o seu falar, com o seu caminhar, com o seu proceder. Ame a Jesus, ame a Cristo Jesus e caminhe com Ele todos os dias, para a glória de Cristo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores para a glória dEle mesmo. Baixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Algo que precisa ser mudado na sua vida, alguma mancha na vestidura de Cristo, no teu revestir. Peça para Ele: Pai, eu tenho vivido pouco esse evangelho. Parece que é algo fora da realidade. Confie mais em Cristo Jesus.
ao passar pelas lutas, pelas dores, pelas aflições, quando vem aquele resultado do exame que você não quer, em quem você confia? Ao passar pelas lutas, ao se deparar com o pecado, em quem você busca? Para dizer não para um pecado, quem que você coloca no teu socorro? Busque a Cristo. Revista desse Cristo diariamente. Coloca Cristo como aquele que vai aparecer de verdade. A vestidura que parece. Glorifique o nome dele com o teu caminhar. Mas se a tua vida não tem sido assim, peça a Deus misericórdia. Pai, me ajuda a mostrar Cristo. Me ajude a não mostrar as manchas, mas que as manchas sejam lavadas pelo sangue de Cristo Jesus e que minhas vestes sejam vestes de Cristo. Meu falar, meu andar, meu caminhar seja Cristo para a glória dele mesmo.